RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Quarta-feira, 3 de outubro, dia de Lefogo TV, ao ar, ao vivaço para você nos canais 24, 524 da NET em mais em 26 cidades aqui de do Rio Grande do Sul e especialmente aqui de Porto Alegre. Estamos já com o Dieguito aqui, né, Diego? E aí, galera? Nas redes. Tudo bom? E essa quarta-feira chuvosa, primavera chegando devagarzinho. A gente acha que chegou o verão, mas ainda tipo aquele inverninho. Eu gosto, a Vera nem tanto, né? Odeio. Galera, já entramos aqui, eu e Vera, estamos assistindo com vocês através do Facebook, tá? Assistam através do site, pelo Twitter. Amanhã o nosso programa estará tipo no YouTube completo já pra vocês também. Nos sigam no Facebook, Instagram, RDC tá aqui pra vocês, tá? Feita por gaúchos pros gaúchos. E a gente tá aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mandar pergunta, estaremos aqui através do Facebook e do Twitter, beleza? Bom programa a todos. Beleza! Dado o recado do Dieguito. Pessoal, hoje é dia especial, dia 3 de outubro, é o Dia Mundial do Dentista. Esses profissionais da saúde, um beijão para todos, obrigada por vocês fazerem esse trabalho maravilhoso, né? Uma saúde bucal é imprescindível, tá? Assim como a saúde do nosso organismo faz parte, né? A gente sempre cuidar dos dentes, né? E esses profissionais, graças a Deus, né, Diego, estão aí para nos ajudar. Nosso cartão de visita, né, Verinha? Nosso cartão de visita, obrigado, sorrisos, os dentes. Parabéns. São tudo na vida. Falando em saúde, hoje nós temos, nessa quarta-feira, uma pauta muito especial. Estou aqui com o Dr. Lang, é um doutor em microsemiótica Irídia. Certo, doutor Lang? Certo, microsemiótica Irídia. Microavaliação da íris, né? Muitíssimo obrigado por sua presença. Bem-vindo, doutor Lang. Iridologia é uma coisa nova ou é uma coisa que já está há muito tempo, uma ciência? É uma ciência? É uma ciência. É uma ciência. Já existe desde quando, doutor? Na verdade, os primeiros estudos que se tem foi na época até do Egito, já um rei que tinha em torno de 1400 a.C., né? Depois o próprio Hipócrates, né, falou em 400 a.C. sobre a questão da importância de olhar na íris, importância de olhar no olho, né? E em torno de 1600 agora, que veio através da Hungria, né, que começaram a descobrir a iridologia, né? A questão das microavaliações da íris, e começou através de uma coruja, né? Então, onde que ele observou que ele tinha uma coruja em casa e observou que ela quebrou a patinha e observou que deu um sinal na íris. E daí ele tratou a patinha dela e na sequência ele quebrou a outra patinha e observou que deu o sinal na outra íris. Olha que interessante, a partir daí realmente é um estudo mais profundo, foi se aperfeiçoando, né? Quando veio para o Brasil, me lembro de uns anos atrás, se analisava a íris só via lupa, né? Coisas mais precárias. Hoje em dia já tem equipamentos modernos, né, doutor? Hoje tem a lâmpada de fenda, né? Tem uma avaliação bem melhor, a gente consegue tirar uma imagem muito melhor, né? Com mais qualidade, onde você possa avaliar, porque através da lupa você conseguiu observar no momento a pessoa. Hoje você consegue então extrair uma imagem e a partir dela então fazer uma avaliação com mais tempo, né, mais profissional, e onde a gente também hoje já tem um programa específico que a gente consegue fazer essa avaliação e na profundidade desses sinais também, né? Tipo, tu faz uma fotografia mais aprofundada da íris e depois tu avalia. Avalia. Isso. Isso aí. Que legal, cara. E como é que funciona, doutor? Assim, o paciente chega, né, com algum problema no seu organismo, ainda que não conseguiu detectar, né? E você faz essa anamnese inicial, conversa um pouco, ou já parte logo para fotografia para depois fazer análise? Como funciona? É uma boa pergunta, porque na verdade, para não sofrer alguma questão emocional, a gente já trata de extrair logo essa imagem, até porque a pessoa daqui a pouco ela começa a falar e começa a se emocionar ou ter outros sentimentos, né? Então já se extrai logo a foto, porque a partir dali, então que se começa a fazer uma avaliação. Porque a íris, ela é um mapa do nosso mundo, né? E todas as informações, elas estão registradas ali. Então, se começa desde o período pré-natal, pós-natal, que os traumas, eventos, a genética, então tu começa a fazer uma avaliação a partir dali. Em cima daquilo que a pessoa está tendo uma deficiência naquele momento. E a íris vai mostrar a causa daquela deficiência daquela pessoa, né? E como é? A íris mostra a
causa, né? Nós temos agora, vamos passar até uma foto para mostrar para vocês mais ou menos do que o doutor Lani está fazendo. Ó, a análise inicial, né, doutor? Se esse paciente se emociona, que nem você falou, e chora, já interfere? Ela interfere na hora da foto, que vai dar o reflexo daí, perfeito, né? Perfeito. Essa aí é uma íris, né? Aqui está especificado onde está o círculo ao redor ali, é a banda do sistema nervoso autônomo. Seria a linha do tempo da nossa vida, né? Então, ali é a epigenética, onde está relacionado, né, que tem a genética, o meio ao redor da pupila, existe uma melanina, que essa melanina é medida em microns, né? Então essa medida você sabe o tipo de DNA que essa pessoa tem. E a questão do fenótipo, né, que ela está mostrando ali, na questão das fibras, através dali você sabe a constituição. A constituição é o meio que a pessoa foi criada, como que ela vê o mundo fora dela, a genética, como ela vê o mundo dentro dela, né? E a questão fenótipo também, a questão da alimentação, da nutrição, quais seriam os alimentos ideal para esse indivíduo, né? Ah, falta de nutrientes que pode vir a acarretar algum tipo de déficit no organismo, é isso? Exatamente. Você consegue detectar também. Exatamente, até pelo DNA, né? Perfeito. O DNA, como é medido em microns, microavaliação, através do DNA a gente sabe qual os oligominerais ideal para essa pessoa. Por exemplo, nós vamos pegar a genética tipo 1, OPI tipo 1. Que é de 280 microns acima, né, na medição. Esse indivíduo, então, geralmente ele vai ser hiperativo. Ele vai ter hipertireoidismo, tá? Pressão alta. Então, é tudo que for de hiper, tá? Eu já tive hipertireoidismo, pessoa hiper... Dificilmente esse indivíduo vai ter hipo, tá? Ele pode estar em algum momento hipo. O tipo 2, a DNA tipo 2, ele vai ser hipo. Dificilmente ele vai estar em hiper. Ele pode estar em algum momento, por exemplo, a pessoa ela está num estado emocional em desequilíbrio, teve uma perda, alguma coisa. Nesses casos, ela possa estar em hiper. Mas não quer dizer que ela seja hiper. Ela é uma pessoa momentaneamente. Exatamente, é aquele momento, né? Perfeito, perfeito. Essa ansiedade, o estresse, tudo isso é detectado? O indivíduo ansioso, você consegue? Sim. A síndrome do pânico, essas síndromes que geralmente as pessoas têm, muito comum hoje em dia, você pode detectar via íris? Sim. Se você observar nessa íris que está sendo mostrada ali, você vai ver na parte superior dela alguns, tipo uns raios solares, alguns riscos ali, né? Ali são traumas da gestação, no período da gestação, mais no nascimento da pessoa. Então ali ela nasceu e na infância dela, aqueles raios acima, que vai pegar a questão cerebral. E esse indivíduo, por exemplo, com essa íris, ele geralmente vai achar tudo mais difícil para a vida dele, ele vai tudo observar quando tem alguma coisa muito fácil, ela não vai se achar merecedora. Quando vem algo na vida dela, ela vai começar a complicar aquilo. Então, e também ela vai ter espasmos musculares, por exemplo, que vem lá do nascimento dela. Então, por isso que a íris consegue diagnosticar onde está a causa daquela patologia, daquilo que ela está passando. Porque todos nós, todo ser humano, todos nós temos 3 necessidades, né? Nós precisamos nos sentirmos amado, aceito e pertencente. Perfeito. Então, agora eu pergunto como cada eu, por exemplo, como que eu fui criado, como passou o período da gestação, como é que a minha mãe passou o período dos 9 meses da gestação? Porque 20% das nossas memórias, elas são formadas no período da gestação. 80% até os 7 anos de idade. Então, esse período da nossa vida, ele é muito importante. Ele é o fundamento, a estrutura que nos impulsiona onde a gente, no decorrer da vida, nós vamos buscar dessas informações para nós tomarmos decisões. Então, os registros que ficam neste período, nós vamos levar por toda a vida, né? Certo. Então, aquela pessoa mais desconfiada, por exemplo, aqueles sinais que nós observamos antes, geralmente tem esses sinais no período da gestação, geralmente é aquela pessoa que desconfia de tudo, de todos, né? Sempre está um pé atrás, né? O dito popular. Então, na verdade, esses registros começaram lá no período da gestação. Então, a importância do ser humano vir a se conhecer. E a íris nos facilita muito porque é um registro fiel. Eu até diria, não sei se a senhora concorda, que a íris é tão pessoal quanto a sua digital.
Com certeza. Cada um tem sua vida ali, propriamente dita, né? Através desse seu exame aí, você consegue diagnosticar ou detectar, né? Junto com uma anamnese, provavelmente você faz com certeza. Né? Uma conversa com o paciente. Mas isso é muito interessante, porque realmente você faz todo um controle, né? Tanto orgânico quanto psicológico. Que é essencial para a pessoa ter também, né? esse equilíbrio hoje em dia, e né? também depois que a pessoa, tipo, ela tem esse conhecimento, tu foi lá, analisou toda a íris dela, disse para ela assim, tu tem essas patologias por isso, e como o doutor mesmo disse, foi no início, foi na gestação e depois nos 7 primeiros anos. Só que aquilo também é só um momento da vida dela. Então, tipo, quando ela conhecer e aceitar que ela pode, que aquilo só fazia parte daquele tempo da vida dela, ela, como, tipo, pessoa desconfiada, ela pode pegar para ela, peraí, isso foi no momento, foi lá na gestação, depois como criança, aquilo foi um momento que eu vivi, mas que eu não preciso mais viver. E aí ela começa a buscar a cura, né? A redenção. Bem colocado, Diego, porque, na verdade, eu acho interessante, né? Tem um livro que fala sobre o filho pródigo. Esse filho pródigo, ele saiu e começou a viver a sua vida. E chegou um momento que ele caiu em si. É exatamente as suas palavras, né? Porque o ser humano, quando ele cai em si, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Porque o problema é que a tendência nossa, por exemplo, quando você não segue aqueles padrões que você foi programado ali na infância e na gestação, quando você não segue aqueles padrões, a nível inconsciente você vai estar brigando com os seus criadores, com os pais, com a mãe e com o meio que você foi criado. Como é inconsciente, como é que você vai ter uma ação diferente? Então, muitas vezes, tu não consegue reagir a algo porque é um padrão que você tem. Beleza. Gente, eu tô amando esse papo, tá sendo bafônico. Você que está com algumas dúvidas, pode começar a perguntar. Dieguito já tá aqui, manda, vai ali na página da RDC TV, vai pelo Twitter. Faça suas perguntas, que o Dr. Lang está aqui. Nós vamos fazer um intervalinho pro cafezinho, dar aquela respirada e a gente volta já já. Voltamos, pessoal, estamos aqui num papo super profundo, doutor Lang, eu já querendo puxar tudo dele, é louca, já fazendo uma ele faz uma consulta, né? Uma consulta particular, mas sem aparelho não dá. Não, brincadeira, realmente é um estudo bem bacana, uma ciência muito bacana, tá? Para quem não conhece ainda, sugiro dar uma passada, falar com o doutor, bota no Google ali que o Google tudo dá uma analisada o que é a iridologia, né? Essa ciência que está vindo com tudo, essa análise profunda, né, doutor, que se fala do ser humano. A gente está conversando aqui no intervalo, eu estava dizendo para ele, olha, eu sou uma pessoa hiperativa e já tive hipertiroidismo, e ele estava me explicando exatamente, né, doutor Lang, toda essa anamnese, toda essa vida, a tua íris é um DNA de você, é uma cópia, fala sobre tudo sobre você, né? Isso é muito interessante porque a íris, ela vem para te fazer com que você venha se conhecer, né? Como a gente estava conversando, a dificuldade nossa do ser humano é olharmos para nós mesmos, de fato, para um espelho e sabermos quem nós somos, né? E nos identificarmos, saber como o meu organismo funciona. Por exemplo, dentro do próprio DNA, que nós estávamos comentando antes, por exemplo, a genética tipo 1, o que acontece? É uma pessoa mais noturna, né? Ela vai geralmente aquela pessoa que não dorme, entendeu? De noite ela quer, todo mundo tá dormindo, ela quer sair pra balada, pra festa, né? E agora também ela vem o seguinte, de manhã ela vai acordar depois das 10 da manhã, que ela começa a ficar ativa. Até eu tive um caso, né, de um paciente. Ele é odonto e ele veio com essa queixa, cara, não consigo, preciso levantar cedo para abrir o consultório, cara, mas eu prefiro dormir mais tarde e trabalhar até de noite, né? E daí comecei a fazer a análise dele, eu digo, não, você é genética tipo 1, o teu organismo, ele funciona o seguinte, ó, você é mais ativo na parte da noite, isso é a tua natureza. Porque nós não precisamos, não existe uma regra de padrões que foi criado, alguém criou, tem que levantar tal hora e fazer tal coisa. Na verdade, o ser humano, ele é individual. Cada um tem a sua essência e cada um tem o seu jeito de ser. E a íris, ela consegue identificar a individualidade de cada indivíduo, né? Então, de cada um. Interessante, gente. É um pacote completo, tô amando. Tu sai prontinho ali com a tua vida. Eu tenho uma pergunta. O doutor falou da história da coruja ali, que quebrou a patinha, foi lá e ficou a fenda na íris, depois recuperou, quebrou outra, tava na outra íris. Isso por ser humano também funciona assim, tipo, vai lá, a Vera quebrou a perna e vai ficar uma íris vai ficar uma fenda, um sinal impresso na íris dela pro resto da vida porque ela quebrou a perna. Sim. O que a gente precisa entender é o seguinte, 80%
dos sinais na íris é formado praticamente até os 10 anos de idade, né? 12 anos, tá? Quer dizer que esse sinal já está na tua íris, tá? E no decorrer da vida os sinais vão sendo colocados. Vou tentar não deixar confuso. Olha só, vamos entender o seguinte: a patinha, quebrou a patinha e deu o sinal. O que acontece? Na verdade, ele ficou escurecido o sinal na íris, né? Marcou aquele sinal. A íris, ela no decorrer da vida, ela vai se desenvolvendo também e vai tendo a coloração. Tá? Eu ia lhe perguntar, tem cores, né? A coloração. Tanto que você me perguntou o seguinte, tá, mas de uma avaliação para outra, o que você vê diferença? Porque esse íris nós usamos como impressão digital, né? Como íris. Então não pode mudar a íris, né? Mas o que muda na íris, na verdade, é a coloração dela e a profundidade desses sinais. Por isso que a importância do programa, para te fazer a avaliação através do programa, porque o programa vai conseguir avaliar a profundidade daquele sinal. Tá, tudo bem. E a coloração. Mas eu preciso saber se, tipo assim, a Vera, ela já formou a íris dela, já passou dos 10 anos de idade, que é até onde tem a formação toda das fendas, depois só muda a coloração. Ela falou que quebrou o braço com 24 anos. Certo. Depois dos 24, a coloração mudou e aquilo indica que ela quebrou a perna, é isso? Olha só, a íris esquerda, ela correlaciona a íris esquerda à parte direita, né? E a íris direita à parte esquerda. Então, tudo que acontecer do lado vai acontecer naquela íris. Então, existe um mapa, e esse mapa relaciona cada órgão do seu corpo, que tu vai em cima da íris. Então, cada órgão do seu corpo ele é relacionado numa parte da íris, na região da íris. Então, vai estar ali de alguma forma. Vai estar ali. Que legal, cara. E Lang, eu tava vendo a foto da íris, ela é feita, pelo menos visualmente, assim, de camadas. Quantas camadas tem a íris? Elas são várias camadas, tá? Se nós olharmos, por exemplo, essa aí, por exemplo, se você observar, todas as íris, ela tem uma coloração azulada na sua profundeza, tá? E, na verdade, se você olhar aquela coloração mais amarelada em cima, já é um sinal de uma pessoa com predisposição a diabetes. Tá? Então ela já começou a criar uma camada acima da sua, tá? Que já vem com uma patologia, com uma tendência a uma patologia já na íris, né? Olha, já que legal, já tá dando um aviso, né? Já tá dando um aviso. Te liga, senão tu doenças crônicas dá para detectar, doenças agudas também. É algo bem interessante. Através da íris, então você sabe também, por exemplo, se uma pessoa tem já na genética predisposições a câncer, por exemplo. Verdade. Ela já tem, porque daí é um sinal. Eu não sei se tem uma íris junto aqui, ela tem um sinal de escadinha, é uma escadinha, tá? Que ela vai ter já um sinal, como tem outros sinais ali, que tem os raios solares na parte de cima, à esquerda, digamos, tem uma, a gente chama de lacuna, né? Aquelas lacunas, tipo um buraquinho, digamos, um buraco no lado ali, no lado direito, os dois lados tem. A gente chama de lacuna. E essas lacunas, por exemplo, me levam a uma predisposições a problemas glandulares e a diabetes também, né? Perfeito. Entendeu? Então, a mesma coisa como outras patologias. A gente tem um ponto de defeito que é só um pontinho, e esse ponto profundo, ele também vai me ocasionar uma doença profunda, porque na verdade é uma dor mais profunda, e geralmente essas pessoas que têm esses pontos de defeito são pessoas que não conseguem esquecer, por exemplo, ou perdoar algo que aconteceu, e ela fica relembrando aquilo, que é uma ferida profunda dentro dela. E toda ferida profunda, ela vai salientar uma patologia logo ali na frente, né? Isso é verdade? Eu sempre ouvi falar isso, que feridas mal curadas, psicologicamente, né, gente? Não no estado físico. Te acarretam mais tarde doenças, você somatiza de tal forma que o organismo te propicia isso, propicia né? Isso. Uma doença. Um exemplo, essa íris que está sendo mostrada aí, ó. Se puder voltar ali, a íris anterior, ali mostra na questão, olha, relacionamentos, por exemplo, a questão, como que dentro do período da gestação, a questão religiosas, por exemplo, vai atuar diretamente na minha vida do prazer. Então, todos os conceitos que são colocados, eles vão de uma forma, eles vão salientar numa área da minha vida que eu vou ter que depois ressignificar ela ou compreender ela. O que aconteceu? Então, ali ela vai mostrar a causa. Eu estou tendo um problema de prazer porque os meus conceitos religiosos que me foram me passado de proibição de algo, hoje tenho dificuldade na área dos prazeres, não consigo me realizar na vida. Então, ela tem o reflexo, e em cima disso a questão familiar, né? Energia cósmica. Então, como que essa patologia vem? O que nós entendemos através da íris? Que, na verdade, tudo surge através de um pensamento, né? O pensamento, ele vai te surgir uma emoção. E quando você não soube administrar ou lidar com aquilo, surgiu a patologia. Tá? Então, o corpo físico, ele vai padecer aquilo que tu não resolve na tua mente.
nas tuas Necessariamente emoções. assim, ou seja, mente sã, corpo sã. Aquilo lá não é bobagem, não é frasezinha de efeito, nem de autoajuda. Eu acho que serve muito o pessoal oriental, japonês. Os caras vivem há 100 anos, assim, ó. A maioria foram os orientais tranquilo, que começaram. E meditação, eles pensam de uma forma mais branda, muito mais tranquila, tipo, nos deveres, nos afazeres, no dia a dia. Eles têm outra filosofia de vida. Menos, acredito. Trabalham muito, estão sempre na correria, mas sabem lidar, igual o doutor está falando, com as emoções. Se nós observarmos uma coisa bem prática, né? A questão do estresse, claro que nossos dias hoje, né? A questão do estresse, a questão das obrigações nossas, né? Mas observamos uma pessoa que tem um objetivo próprio definido na vida, que sabe onde é que quer chegar, né? Então ela sabe como ela vai fazer para chegar onde é que ela quer. Quando nós nos sentimos perdidos, um exemplo bem prático, você saiu viajar e no momento, você se perdeu no caminho, né? Você se perdeu e você não sabe nem como voltar mais naquele lugar onde é que você está. Qual a sensação que nós temos? Não começa a nos dar uma ansiedade, né? Uma angústia, e dessa angústia começa a me dar pânico, correto? Perfeito. Então, e assim que eu consigo uma informação onde eu consigo me localizar novamente, eu consegui me encontrar novamente na estrada onde é que eu estava andando, percorrendo. Qual a sensação que nos vem? De alívio. Né? Dá aquele alívio. E a mesma coisa a patologia. Uma doença, por exemplo, a ansiedade, a depressão. Quer dizer, quando eu consigo me encontrar comigo mesmo, quer dizer, que eu estou bem comigo mesmo, a minha vida ela fica melhor. As coisas vão se resolvendo. E quando eu não estou de bem comigo mesmo, não me encontrei, tudo é um problema para mim. Quer dizer, a vida ela é problema ou ela é fácil de acordo com como eu estou psicologicamente, estou comigo mesmo. Perfeito. E a Iris, ela vem nos auxiliar a nos encontrarmos com nós mesmos. Porque como eu sei a genética, né? Eu sei a genética, por exemplo, a genética tipo 2, eu sei que eu sou uma pessoa mais metódica. A genética tipo 2, eu sou uma pessoa mais metódica. A tipo 1 é uma pessoa que nasceu para criar. Ela vai criar coisas, então ela está sempre inventando coisas novas. Ela vai ter dificuldade em dar sequência, mas ela sempre tem que criar, ela tem uma necessidade de criar. Mas não é errado isso. O que eu preciso entender é canalizar as minhas capacidades. Perfeito. Priorizar, né? Exatamente. E Lang, me diga uma coisa, aí você detectou via esse exame, né, a foto, enfim, a patologia ou enfim, o que esse paciente necessita. Você encaminha para um outro profissional, um outro médico, você mesmo já começa a dar o diagnóstico, já começa o tratamento, como é que funciona? É uma boa pergunta, porque a gente sabe, então, as deficiências, né? Perfeito. Claro, se for necessário, a gente encaminha, sim, não tem por que não. Mas o que a gente faz, então, através da íris? A gente já vem há muitos anos, né, buscando para que a gente pudesse tratar a íris, né, digamos assim. Então, como eu sei o DNA, eu sei os oligominerais que está em falta naquele ser humano. Por exemplo, o API1, tem o 2 ela vai faltar zinco, manganês, cobre e aí por diante. Isso já deve dar muita ajuda. Então, como a gente vai colocar aquilo que a pessoa está realmente precisando no seu DNA? Então, a gente vai conseguir nutrir o DNA dela e conseguindo nutrir o DNA, ele começa a mudar a memória, né? Ele começa a mudar aquela patologia. Porque a patologia, a tendência dela, nós caímos em repetições, né? Ela vai, daqui a pouco, ela volta de novo, retorna. Porque o que a gente está acostumado, a gente está com uma dor, o que a gente faz? Toma um remédio para dor, né? Sim. Não quer dizer que esteja errado, mas tu só está remediando, você está tirando a dor, não está tratando a causa, né? Então a íris, ela vai buscar o quê? Nutrir o organismo. E um organismo nutrido, ele consegue se sobressair aquilo que ele está vivenciando. Muito bom, gente. Com certeza vocês estão aí nos assistindo, estão curtindo bastante. Doutor Lang, a gente teria assim, ó, muito mais tempo para bater o papo, porque é um assunto super interessante. A íris, o corpo humano é interessantíssimo, né? Se você começa a analisar, eu adoro, eu fico fuçando sempre. Estudei, fiz fisioterapia, entendo um pouco, mas amo, sabe? Amo anatomia, amo o que o corpo pode te dizer, né? O que ele pode se comunicar, de que forma o corpo, quando você tem uma dor de cabeça, o que ele está querendo dizer, né? Naturalmente, os estudiosos aqui estão aqui para isso. Mas, com certeza, depois de uma análise profunda, né, doutor Lang, a gente consegue ter essas respostas e, sim, ir para a cura, que é o que todo mundo necessita e tanto quer. Exatamente, né? Até porque a questão neural, né? A questão geralmente dos traumas, dos eventos, né? Tanto pré-natal e pós-natal,
a gente consegue hoje buscar a ressignificar, né? Porque hoje o que se trata? Existem bloqueadores neurais. Então, a gente buscou métodos com acetilcolina e noradrenalina, onde a gente consegue hoje, através de reposições disso, ressignificar, que a pessoa consiga ressignificar a nível inconsciente. Como nós estávamos falando antes na questão como que eu vou mudar isso, né? Então, o problema nosso, como é inconsciente, não é consciente. Então, se fosse consciente, seria muito fácil. Eu sei o que está acontecendo, vou lá, me enfrento e mudo, né? Como é algo inconsciente, então realmente eu preciso de ajuda, tá? Então, a gente já vem buscando métodos, maneiras de que a pessoa então possa ressignificar isso. Então a gente conseguiu, e hoje, graças a Deus, através da íris, né, a gente consegue saber exatamente o trauma que mais marcou. Na ferida, né? E na ferida. Lá atrás e daí buscar e tentar melhorar para que todos sejamos felizes, que é isso que todo mundo deseja, né, doutor Lang? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer acordar de manhã, se olhar no espelho e trabalhar, não ter muitos problemas, porque todo mundo tem um pouquinho de problema, isso é normal, mas assim, levar uma vida melhor, né, sem muitas inculcações. Saber lidar com os problemas, e saber lidar com os mais problemas importante. que hoje em dia muita gente não sabe lidar, né? Muito bom, doutor Lang. Estivemos aqui com o doutor Lang, que é doutor em microsemiótica irídea. Falamos um pouco dessa ciência que é a iridologia, né? Um estudo da íris que é interessantíssimo. Muitíssimo obrigado, doutor. Volte sempre. Daqui a um tempo a gente volta, né? Para bater um papo mais profundo sobre a íris. Sucesso para o senhor em todos os campos. Muitíssimo obrigado, ok? Obrigado. Pessoal, você que está aí, não saia, nós vamos fazer um intervalinho e já voltaremos com uma pauta muito legal. É o Dia Mundial da Limpeza, vai ter um evento bárbaro. Você vai ficar sabendo já. Então voltamos, eu não disse que era rápido, pessoal, aquele suco básico, aquela comidinha do intervalo que todo mundo adora. Eu tava amando aquela pauta com o doutor Lang, né, Diego? Amamos. Todo mundo gosta, né, fazer aquela anamnese, aquele olhar para Loura, dentro. a gente vai chegar em casa depois, se eu nos conheço, a gente vai chegar em casa, vai na frente do espelho, abrir e vai ficar analisando já vi as camadas, íris. Analisar as loucas, né? Óbvio que a gente não tem a mínima condição, a gente brinca. Mas claro que é um especialista, um estudioso, né? Ele tem mais de 15 anos de estudo sobre a íris, é muito profunda a coisa, é seríssima, né, gente? E é assim, ó, uma outra opção para você, né, que está aí, que quer dar uma olhada, às vezes assim, também uma espécie de terapia alternativa muito bacana que a gente recomenda. Fala em bacana, vai vir um evento por aí super legal, belíssimo, que é o Dia Mundial da Limpeza. Mas quem vai falar melhor para vocês? Quem está aqui conosco com muito prazer é Maria Caravaggio, ela é geógrafa, especialista em gestão de resíduos. Tudo bom? Tudo bem? Vai, senhora nada, a senhora está no céu, Maria. Seja muito bem-vinda aqui, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, o espaço é seu. Esse evento é muito lefou, que limpeza, o Dia Mundial da Limpeza é uma coisa assim que mexe com todo mundo. Sim, e realmente mexeu com todo mundo. Porque foi um evento, eu vou explicar o foi, tá? Foi um evento realizado em mais de 150 países, agora no dia 15 de setembro. Certo, foi em setembro. Exato. Infelizmente, o tempo aqui em Porto Alegre não nos ajudou. E nós tivemos que fazer a transferência, então, agora para o dia 6 de outubro. Exatamente. Sábado agora. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Eu venho aqui em nome da ONG Toda a Vida, uma ONG que trabalha com sustentabilidade. E a ONG Toda a Vida, juntamente com o blog Impacta Mundo e os voluntários do Greenpeace Porto Alegre, que estão coordenando esta ação que vai acontecer no dia 6. Nós temos vários voluntários, várias empresas também fazendo um apoio institucional, empresas ligadas à educação, tipo a Facton, a Uniriter, a Melnick, a Marinha do Brasil, está sendo super parceira. Que legal. Exato. Os clubes náuticos estão sendo assim também muito parceiros e é eles que vão fazer nesse dia a limpeza daqueles locais que a gente não tem acesso pela orla. Então eles vão por dentro do rio, por dentro do Lago Guaíba. Do Lago Guaíba. Exato. Que bacana. Exato. Não, e eu te pergunto assim, Maria, esse evento que vai ocorrer agora, vocês pretendem assim divulgar também depois, fazer um pós, as fotos, porque eu acho que isso é muito impactante.
Porque as pessoas, elas são muito acomodadas. Elas, que legal, olha, limpeza. Pronto, acabou. Quer dizer, não, deixa para outro dia, eu nem vou nesse evento. Mas depois que vê a sujeira, o lixo que se produz, é que se dá conta e que daí mexe com a pessoa, né? A pessoa tem que ser mexida antes, durante e depois. Tratamento de choque, né? Tem que ser um tratamento de choque sempre, diário. Diário, né? exatamente. De consciência. Exatamente. Na verdade, o objetivo dessa ação, claro que é fazer a limpeza, mas é muito mais de sensibilizar a população da necessidade da separação dos resíduos. Né? Porque aqueles resíduos só estão ali porque eles não foram separados corretamente na origem. Verdade. Né? Então, e deixam de ser, porque resíduo se recicla, resíduo se transforma, né? E eles deixam de ser reinseridos na cadeia produtiva, gerando emprego e renda aí para muita gente, em toda a cadeia de logística e da reciclagem que ele poderia passar. Então a gente perde muito com isso, perde em recurso natural, perde na sustentabilidade como um todo. Como um todo, né? Exato. E aí a ação, ela é de sensibilização, ela depois, o mais legal é que esse evento, ele é vinculado à ONU. Então, todos os resíduos são qualificados e depois nós vamos mandar toda essa catalogação, essa qualificação, vai para a ONU juntamente com os resíduos coletados, né, as outras amostras dos 150 países, e aqui no Brasil foram mais de 300 municípios que participaram da ação do dia 15. Então, assim, é uma ação muito legal, é uma ação que vai envolver também o Instituto Federal de Porto Alegre. Isso mesmo, muito legal as fotos. As fotos, né? Do dia 25, que foi uma prévia, para depois nós fazermos a ação do dia 6 agora. E Maria, esses dejetos, você disse que depois vocês catalogam e mandam para a ONU, mas os dejetos em si, as toneladas, que com certeza irão submergir, né? Lixos e mais lixos. Para onde vai esse lixo todo? Esse lixo, ele acaba indo para um aterro. Para um aterro. O DML o recolhe e vai para um aterro. Uma partezinha vai ser aproveitada, inclusive a empresa Bio8 vai fazer uma placa alusiva, vai presentear o evento com uma placa para a gente instalar lá não falei do local, né? Agora do dia 6, que vai ser na Praia do Pontal, ali passando o Iberê Camargo, no Museu do Iberê Camargo. Isso. Então, ali vai ser instalado, vai ser feita a ação e posteriormente, no mesmo dia, a gente vai instalar uma placa alusiva ao evento. Então, vai ser uma placa assim, para realmente a marca do Dia Mundial da Limpeza ficar ali estabelecida. E ser um sensibilizar, né, das pessoas que circulam pelo local, de não descartarem. E tomara que isso aí mexa com as pessoas, né, gente? Tomara toda que dê muito certo para toda a vida. Essa geração nova, que as crianças acompanhem isso junto, que os pais mostrem, né? Se seria legal depois as fotos da retirada das toneladas que estão dentro do lago, enfim, dos rios, que as crianças, os pequenininhos tenham noção, né, da sujeira que é produzida pelo adulto, né? Porque criança não produz, criança é criança, né? Tá fora. O dia da limpeza é engraçado porque algumas pessoas vão pensar assim, mas a gente paga a prefeitura, paga imposto, as pessoas têm que limpar. Saber que no Japão há bairros em Tóquio que as pessoas limpam a cada 15 dias o próprio bairro. Elas saem, todas as pessoas felizes por estar limpando o próprio bairro. Pensem nisso. Olha que legal isso, cara. E aqui a gente tem que colocar nas costas da política, que tem que fazer sim, mas, cara, começando por nós, tipo, consciência do cidadão, né? Pelo amor de Deus, gente. Né? E essa ONG, são mais de uma, né? Engajadas em todo o Brasil, são várias ONGs ou só? Sim, não, cada local tem o seu tutor, a pessoa que coordena. Mas, na verdade, assim, aqui em Porto Alegre é a Toda Vida, juntamente com o blog Impacta Mundo e os voluntários do Greenpeace, Porto Alegre. Perfeito. Que estamos coordenando. E o que mais a ação. pode dizer, Maria, assim, esse pessoal que está todo
engajado aí? Vocês já estão fazendo via redes sociais, já está sendo divulgado? Sim. Vê que o pessoal está pilhado para realmente ajudar? Porque em seguida eu vejo ações, né? Na Ilha das Flores, há pouco teve uma também que o pessoal foi lá de saquinho, grupos menores, não era uma ONG, né? Que capitaneava, mas a consciência de algumas pessoas, graças a Deus, existe, né? Então se juntaram com luvas e sacos, lixos. E foram fazer. Às vezes acontecem ações na beira da praia, que as pessoas se cansam de ninguém dar bola e na frente dos outros limpam e juntam lixo que os outros produzem também. É meio que um tapa na cara, assim, bem dado, né? Mas assim, se cada um fizer passos de formiguinhas, né? Essa consciência para os outros começarem a se dar conta de se organizar em termos de separar lixo, né? De resíduo, de não jogar nos locais impróprios. Acho que tem que ser feito isso, né? A consciência de cada um. Exatamente. Eu digo sempre que é um trabalho formiguinha, né? Mas que dá o resultado e as crianças são fundamentais nesse processo. Porque as crianças acabam influenciando os pais, né, a separarem, a fazer a separação correta em casa e a destinação. E também, tipo, a gente pode começar... Uma das coisas que a gente pode fazer, gente, tu tá lá no teu condomínio, no teu prédio, é lei, se eu não me engano, é lei. Sim, dos a condomínios, separação. prédios, tipo, terem a separação. Se não tiver, acionem, porque tem muito prédio que não tá fazendo separação, que eu sei. Então, tipo, já é um início a gente pedir pela lei, ir atrás e falar com o pessoal do condomínio e pedir, gente, vamos fazer a separação. Já é um baita começo, né? Exatamente. Imagina, gente, se cada um de nós, se todos os prédios, né, finalmente tiverem a separação, isso já é uma ajuda gigantesca para nós. Com certeza. Para o meio ambiente, né? Com certeza, né? E depois a gente vai mostrar as fotos, vamos divulgar. E a ação do dia 6, ela também, na verdade, assim, a atividade fim, objetivo, é a catação de resíduos e a catalogação. Perfeito. Mas nós vamos fazer shows, vai ter uma série de shows, vai ter o show da Suzete Queiroz e da Adriana Navarro, vai ter a Dança do Leão. Vocês conhecem a Dança do Leão? Gente, não, então vocês precisam participar. Gente. Na verdade, o convite é para vocês, para todos os telespectadores, né? Por favor. Claro. É bárbaro. Quem vai fazer a Dança do Leão é o Centro Cultural Chinês, com o professor Sérgio Queiroz. É lindíssimo. Eu vi uma exposição do Santander que teve há pouco das máscaras do mundo. É lindíssimo. Eu sei do que você está falando. Gente, é imperdível. Exato. É muito bacana. É muito bacana. Vai ter também a apresentação do coral Viva la Vida, do maestro Eduardo. Estiveram aqui. Sério? Olha que legal. Os amores. A Cíntia e o Eduardo. Beleza. Exatamente. Então, assim, na verdade, assim, é um grande evento, tá? Além do objetivo da retirada dos lixos, né? Vai ter um grande evento de conscientização e tomara aí que a gente consiga fazer muitos outros pela frente. Vamos conseguir. Vai ser fotografado, vão ser espalhados nas redes e o espaço está aqui sempre à disposição. Muito ok, obrigada. Maria? Obrigado por tua presença, Maria. por essa dica para o pessoal aí. Nossa, nós que agradecemos. Toda a vida agradece. Muito obrigada Obrigada mesmo. a você, Maria Caravaggio, Parabéns tá? pelo Especialista programa. em gestão de resíduos, super importante que todo mundo tenha essa consciência e se não tiver, vai aprender a ter, pessoal. Falar em aprender ou não aprender, aprender a ter um intervalinho final, porque já quarta-feira é dia de Marcelo Minuscoli, personalize depois do intervalo, já. Então voltamos, pessoal. Tá pensando o quê? Que a gente pega e vai embora? Não, a gente fica. A gente fica porque o pessoal pede, fica. E Elefante TV fica com pautas maravilhosas, sempre bombando, sempre interagindo com você, sempre toma lá da cá, porque vocês pedem e a gente faz. Quarta-feira é um dia especial, nós tivemos pautas lindas que eu adoro, gente, sobre saúde, sobre educação, sobre limpeza de resíduos, sabe, consciência das pessoas. E hoje é um dia especial também porque é quarta-feira e temos Personalize com Marcelo Minuscoli, que já está aqui, um queridão amigo. Tudo bem? Tudo bem. Quarta-feira é dia D. Né, dia Marcelo? D, Personalize. É óbvio, gente. Eu amo. Como é que tu tá, querido? Tudo bem? Tudo jóia, Esperando tudo na ótimo. quarta para bater papo, saber mais sobre decoração, arquitetura, tudo que esse homem é o melhor que tem. Assim, eu fico Quarta-feira é dia de trazer o conteúdo que a gente fica sempre de uma semana para outra pensando o que vai trazer, né? Vai trazer. E o que teremos hoje? 2 pontos. Hoje a gente vai ter um assunto bem bacana que inclusive foi um telespectador que mandou lá pelo direct do Instagram o pedido. Opa!
que eu estava falando muito de decoração, de sala, de sofá, de tecido, e pediu para que eu falasse sobre banheiros. Adoro! Né? Queria umas dicas de banheiro, a gente já importantíssima. conversou e tal, mas hoje resolvi trazer o assunto para o programa. Que bacana. Então, o que temos sobre o banheiro? É um local interessante, né? Que faz parte da nossa vida, do dia a dia. Com certeza. Ai, que lindo, baby. Vamos começar a acompanhar as imagens, então, que já estão na tela, para o telespectador acompanhar. Eu fiz um apanhado, então, de imagens para falar um pouco sobre tendências de banheiros, que foi essa pedida, né? Dicas de como fazer uma coisa diferente, sair do usual. Tá? Então, a gente aí tem um trabalho bem minimalista, com uma cor bem marcada, com um fundo em cinza e tal, super interessante, um design muito ousado, né? Isso. Mas sai daquela caixinha, né? Daquela caixinha forrada de azulejo, né? Que a gente conheceu na nossa casa quando a gente era pequeno, né, Vera? Ai, que delícia, que suave a cor. Então, olha só que interessante, isso aí também é uma pegada que está muito em voga, que é um banheiro com esse tijolo que a gente chama de tijoleta de metrô. E em rosa, né? E com essa pia retrô também, com um suporte metálico. Faz uma pegada assim fora do normal, né? Tem uma inovação sempre assim. E como o próprio nome do quadro já traz, né? O personalize é a ideia de que tu leve para tua casa aquilo que te agrada, aquilo que te faz feliz, né? Deixando que a casa se identifique com a maneira que a pessoa gosta de viver. Perfeito. Então, olha aí. Ai, que sacada maravilhosa isso, amei. Olha que legal, Vera, ali, ó. O porta-toalha também faz lá uma divisória. Claro que tem um vidro, né? Lógico. Mas que protege o banho do chuveiro. Né? A própria bancada ali toda em pedra, fazendo né, uma cuba esculturada. Perfeito. E o apoio todo em escuro. Tu vê que ele não tem muito largura, mas tem profundidade, né? Exatamente. Pelo menos a foto, né? Exatamente. Vendo, que foi uma outra bárbaro. pergunta que a pessoa fez, assim, existe uma medida mínima? Olha, isso é de prefeitura por prefeitura, né? O Código de Obras é municipal, mas a gente tem uma medida, assim, que o banheiro deve ter, né, por volta de 1,35 m de largura, ele começa a ficar mais confortável, né? O banheiro muito estreito é ruinzinho. Esse outro que é uma pegada também aí que ficou em voga durante muito tempo para a casa toda, e nessa imagem a gente vê aplicada para o banheiro, que é uma pegada industrial. Bacana, também utiliza ali uma cerâmica, um revestimento meio retrô ali, né? Um 20 por 20 na parede, um chão que imita, né, um cimentício. Porque né? um banheiro é um local que a gente também às vezes vai para pensar na vida, né? Tem gente que leva jornal para ler, tem gente que leva celular e fica lá assim. Eu acho que aquele teu local íntimo e ao mesmo tempo introspectivo, que tu fica contigo mesmo. Eu vou sempre te dizer assim, ó, o banheiro para mim é sinônimo de bem-estar. Exatamente. Né? Higiene, tanto mental, né, quanto a física real, né? Então, para mim é sinônimo de bem-estar. O banheiro tem que traduzir isso. Ai, olha que legal esse aí. Bem jovial, bem né? Nossa, bem jovial ali, né? Uma pegada, um skatinho, tudo que tem direito ali. Um tonel que virou o suporte da cuba, enfim. Muito bacana. Olha esse. Esse é mais tradicional, bem clean, que é outra maneira de fazer os banheiros, que acho que a grande maioria vai por essa linha, assim, né? Tu acha que as pessoas são mais conservadoras, né? Por falar em banheiro, eu acho que sim, acho que sim. Esse tem uma característica que eu gosto muito, que é aquele revestimento que está aplicado lá dentro do box. Sim. Que ele dá um efeito tridimensional, assim, eu gosto muito dele, já usei muito em projeto. Eu gosto muito desse revestimento aí. Eu acho ele sempre muito interessante, assim, quando a pessoa tem um banheiro muito básico, mas ela quer dar uma incrementada, esse é uma boa pedida. Vamos ver o que mais aparece. Olha aí, esse também, ele vem daquela linha do retrô, misturando um pouco com o industrial, né? Porque ele tem uma pastilha miúda, né, que se usou ali pelos anos 80, 90, o rejunte de outra cor. Para quê? Para ressaltar o desenho da pastilha. Se tu for fazer numa cerâmica normal, não fica tão bonito quanto numa pastilha trabalhada, tá? Certo. Olha que lindo esse é lindíssimo também.
seria, digamos assim, entre 10 pessoas a votar, 8 acho que desejariam um estilo assim. Eu já passaria horas dentro desse banheiro e já não saía. Tipo, mas olha a cara de bem-estar dele, né? E ele tem Maravilhoso. uma característica muito interessante, que é a sala de banho lá, onde fica a banheira Certo, e o chuveiro banheira. escalonada, né? Tu entra, tu tem os chuveiros, 2 de teto, e depois tu tem a banheira. Então a área molhada fica toda integrada, né? Muito bacana. Com a janela Eu e tal. gosto. Bancada dupla, que o pessoal gosta muito, bastante espelho, cores leves, né? Que dão esse ar de higiene. Olha aí uma outra pegada Olha. muito despojada. Bah, diria que muito mesmo. Despojado, assim, uma coisa completamente fora do... Padrão normal de temperatura e pressão, como a gente diria. Bem Exatamente, diferente. falou bem. Só lá, área molhada, né, com um revestimento diferente, o banheiro recebeu, parece que o piso que vem vindo pela casa entrou até a zona entrou da até, pia. Tem ali pouca coisa, um espelho displicente jogado pro lado, não tem muita coisa guardada. É banheiro de homem, né? Banheiro de homem, Para uma mulher não serve, que mulher precisa de mais espaço. Exatamente. Olha isso, que lindo também. Ali também, um mais Lindo, básico. básico. Né? Mas é suave, né? Muito suave essas cores. Suave, aí, né, Marcelo? com bom armário, bacana. um espelho Muito interessante, né? Bastante produto ali. Né? Ah, esse já vai para o escuro, já foi o oposto. Esse é outro que eu gosto. Gosto daquela pegada tridimensional ali. Né? E todos, analisando, né, as fotos, Marcelo, todos propriamente, para quem quer fazer tudo muito rápido na vida, não tem tempo para nada, muito fáceis de limpar, né? Muito fáceis de... Olha, isso é outra preocupação, né? O material muito fácil, né? Sim, a gente se preocupa não acumula mais dentro do box e no piso do que no restante do banheiro. Assim, não usar um produto que tenha muito rejunte, muita coisa, porque é onde geralmente tem algum acúmulo de resíduo e tal. Então fica mais fácil de tu higienizar e tu lidar, né, com o teu dia a dia. Também. Aquelas pastilhas remetem muito a retrô, né? Esse tem uma mistura, né, de rústico com moderno, né, pela cor da pastilha cinza e depois essa madeira que correu pelo projeto. Ficou bem interessante, Ficou né? muito bonito esse bem também. despojadão também. Bacana. Tudo depende do tamanho, né? Do espaço que você tem. Sim. Você pode pirar mais. Sim, né? mas isso, né? Um pouco de bom gosto e um bom profissional te orientando, tu faz milagre mesmo num espaço pequeno. Para isso a gente recorre aos bons profissionais, né? A gente Vamos ver sempre se vai tem ter mais... alternativa. olha lá, outra. Esse também numa pegada assim mais industrial, mais simplista em formato, um pouco de inusitado, né? Porque tem gente que prefere mais ampliar a parte do chuveiro, né? Mais claridade, mais vidros transparentes, né? Sim. Tem gente que prefere fechar, ficar mais íntimo. Outra coisa que o pessoal pede bastante hoje em projetos são os nichos na parede do banheiro para evitar aqueles expositores, né? Suportes de shampoo, sabonetes. E tal, já um nicho, né, grande, que possa botar todos os produtos que leva pro box. Esse pra mim, olha que lindo. Esse é cara, esse bem divertido, né? Divertidíssimo. Bem divertido, viu? Local para as plantinhas, já amei. Usaram essa cerâmica que tá também em voga hoje, que são essas cerâmicas menores trabalhadas, cores, geométricos, né? Perfeito. Misturou com madeira, que dá aquela acolhida, aquela esquentada na combinação fria do azul com branco. E sempre acompanhando tendências da moda também, né? Quando a moda vai pro geométrico, você vai também pro design, os materiais, né? Esse eu queria à vista. Gente! Desse projeto eu queria à vista. Olhando ali. Imagina aquela banheira ali, né? Isso sim é legal ter uma banheira. Nesse local, meu amor, eu não saía mais daí. Vera, olha só, vai tomar um banho relaxante na banheira ali, com aquela vista maravilhosa. O resto do AP ou da casa não precisa nem arrumar, mas assim, tendo esse banheiro, essa vista maravilhosa, pra que mais? E tu vê como eles simplificaram o projeto do banheiro, porque o que interessa é a conexão com o exterior, né? É uma casa que tem privacidade, então tu pode ter esse banheiro aberto. Claro. Mas muito, muito interessante também. Bacanésimo. Gente, luxo. Olha que luxo! Luxo. Isso o pessoal gosta muito também. Adoro, lindíssimo. Gosta dessa pegada, assim, de dar um pouco de glamour pro banheiro, assim, tem... Geralmente, mais as mulheres têm esse desejo pelo banheiro, assim, que daí tem aquela questão do bem-estar e da beleza. É verdade. Né? Então, o que é importante, né? Porque não sei, quando você vai levar as amigas pra conhecer tudo, a gente acaba levando pro banheiro, vai retocar a maquiagem. Não adianta, a mulherada vai mas é que existem ainda ali uns tabus ainda, né, que não se deve guardar.
principalmente no sul, né? Maquiagem e perfume dentro de banheiro. É, Né? boa. Mas tem gente que usa, então é importante. Perfeito. Olha aí um bem moderno também, com um Ok. janelão bem amplo e tal. Mas é assim, meio que resumindo o que a gente está vendo aí, né? Isso foi numa casa cor São Paulo, é um projeto Legal. também muito bacana, era integrado com o ambiente. Mas assim, o resumo é, existe solução para tudo. Né? Perfeito. Para todos os tipos, formatos de banheiro, estilos, gosto da casa, Sim. a gente sempre vai encontrar, né, os elementos que vão adequar. Esse tem uma televisão lá dentro da banheira. Ó. Gente, pra que mais? Até TV. Não sai mais de lá. E esse é meu Adoro preferido. essas cubas. Esse eu Ai, confesso, esse é meu preferido. Seria... Que lindo. Não é o da minha casa, mas seria Sim. o da minha casa. Seria o da tua casa. E de várias, com certeza. Lindíssimo. Ai, Marcelo, adorei pra variar. Chega quarta-feira, eu fico louquinha pra assim, ó, trocar figurinha com o Marcelo. E trocar não, receber, né, gente? Porque eu só ouço e ele é que me dá tudo. E pra Capaz. vocês também, né? Amei o personalismo de hoje, amei. Diz para esse pessoal que te contatou, para esse rapaz, para esse teu enfim, seguidor, seguidor. que realmente fez muito bem, porque qualificou bastante hoje. Tava muita gente, com certeza, querendo saber um pouquinho de banheiro. E o Marcelo deu, assim, dicas maravilhosas. Até quarta que vem, maravilhoso, Até quarta querido, que vem. tá? Espero Vocês que o não pessoal tenha esqueçam. gostado e Com quem tiver certeza. dúvidas, manda lá. Manda lá. Gente, estamos encerrando. Amanhã é Fogo TV a partir das 4 horas, de novo aqui na RDC TV. Beijo, encerrou. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.